Esse é o quadro Júlio Responde, voltando aqui em 2025 com o gás todo para responder aquelas perguntas que vocês trazem para a gente nas redes sociais e que muitas vezes, pela quantidade às vezes de perguntas, a gente não consegue responder. Então a gente vai acumulando, vai condensando por áreas e a partir dali eu passo a responder aqui para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já faz a tua inscrição, ativa o sininho aqui e se você achar o vídeo interessante, compartilha com outras pessoas. Olha só a primeira pergunta de hoje, pergunta legal. Sobre a semente de abóbora como vermífugo realmente funciona? Qual a quantidade e como preparar? Excelente pergunta. As abóboras fazem parte de um grupo chamado cucurbitáceas. Tá, doutor? E o que isso tem a ver com verme? Então, as cucurbitáceas contêm uma substância chamada cucurbitina. E você sabe o que a cucurbitina faz? Ela deixa os vermes paralisados. Então não é que a semente da abóbora mata os vermes. A gente tem que sempre fazer um protocolo associado. Por exemplo, você pode fazer uma semente de abóbora, 2 colheres, você põe ali na frigideira, dá aquela tostadinha, consome todos os dias durante 15 dias. E você faz também uma cápsula com 1 gota de óleo essencial de tomilho, se for para uma criança, aí na faixa dos 10 anos de idade. Crianças abaixo de 7 anos não podem usar óleo essencial de maneira ingerida. E se for um adulto, 2 gotas, você pode fazer 2 vezes ao dia por 15 dias. Aí você tem um que vai fazer a ação de deixar esse verme mais imóvel e outro que vai fazer a ação de expulsão. Então sim, a sua pergunta tem sentido. A Mara está perguntando o seguinte: doutor, ferver a água da torneira fica melhor? Resolve colocar depois de fervida no sol? Na verdade, Mara, você nem precisa fervê-la. Você pode pegar a água da torneira direto, colocar numa jarra e já deixar ela no sol. A única coisa nesses casos é que a gente precisa deixar um pouquinho mais de tempo, em torno de umas 6 horas mais ou menos, porque o que acontece? O sol, os raios UVB, se tiver algum tipo de bactéria, algum tipo de micro-organismo, acaba com tudo. E se você tiver ali também algum tipo de cloro, por exemplo, nessa água, como o cloro é uma substância volátil nessas condições, ele vai simplesmente evaporar. Então não precisa ferver para depois colocar no sol, pode colocar direto. O Luiz está perguntando o seguinte: doutor, após a Covid, minha creatinina fica entre 1,50 e 1,70. Já diminui a proteína, o que é que o senhor indica? Creatinina, moçada, sempre indica a ação e funcionamento dos nossos rins. Quando a gente passa pelo processo do Covid, algumas pessoas têm comorbidades, têm o que nós chamamos de síndrome pós-Covid, que ainda que a grande comunidade científica ainda não tenha batido o seu martelo, aqueles profissionais de saúde que estão no front ali, que estão lutando, a gente sabe que na prática existe sim. Existem alguns livros muito interessantes, como o livro da doutora Denise de Carvalho, que fala sobre imunidade, intestinos e Covid. Ela mostra que alguns tecidos hepáticos do intestino, dos seus rins e até dos seus pulmões podem alojar ali pequenas quantidades desses vírus, bolsões, que vão criando ali citocinas inflamatórias que podem aumentar, por exemplo, a creatinina dos seus rins. Então seria legal fazer uma avaliação por completo. Mas o que eu diria para você? Água, com toda certeza. Atividade física é imprescindível. Aliás, a atividade física faz subir a sua creatinina normalmente, tá? Então, quem faz atividade física já vai ter essa creatinina um pouco mais alta. 1,5 não é nenhum absurdo, mas já é um ponto de atenção ali, um ponto de cuidado. Suplementação com magnésio, principalmente magnésio do tipo 5M, uma glutamina de boa qualidade, tudo isso vai ajudar você a sair desse pós-Covid aí. Doutor, qual o melhor chá para auxiliar no emagrecimento? Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês de uma vez por todas. Não existe nenhuma planta, nenhum suplemento, nenhum remédio capaz de tirar calorias do seu corpo. Não existe. Ponto final. Se você não botar na sua cabeça que para emagrecimento você precisa de déficit calórico, você nunca vai emagrecer. Entendido isso? Pois muito bem. Doutor, existe algum suplemento, algum chá que pode ajudar no processo? Sim, aqueles que deixam as gorduras mais biodisponíveis, aqueles que são termogênicos, todos aqueles que vão facilitar o processo de excreção, por exemplo, de toxinas. Então, se você pegar um suplemento da Fitoessência chamado Fitosbelt, se você colocar Psyllium com cromo, que é uma boa opção, chás termogênicos, né? Chá
por exemplo, chás todos de anis estrelado, chá verde, chá mate, todos eles vão auxiliar o seu corpo a deixar mais biodisponível para serem queimadas tanto a glicose quanto a gordura. Mas é importantíssimo que você põe na sua cabeça. Se não fizer déficit, se não colocar menos do que você precisa, se você não regular a tua alimentação, se você não dormir direito, nenhum chá desse vai fazer milagre. A Luíse pergunta assim, ó: doutor, trabalho horário noturno, como cuidar da minha saúde? Luíse, como qualquer outra pessoa. No entanto, quem trabalha à noite precisa ter cuidados extras, porque mesmo que você esteja com o teu organismo absolutamente perfeito, todos os estudos mostram que quem trabalha à noite vai ter uma condição de vida um pouco mais complexa do que quem não trabalha à noite, porque o nosso organismo não foi feito para trabalhar à noite. Só que tem profissões que você tem que trabalhar à noite. O médico, o enfermeiro, o policial, o segurança, essa galera tem que trabalhar à noite, o farmacêutico, enfim. Então, o que eu diria para você? Primeira coisa, horário de sono não é horário de negociação. Quem trabalha à noite em escala 12/36, por exemplo, está um dia em casa, um dia trabalhando. As pessoas acham que porque você está em casa durante o dia, você está disponível. Você não pode negociar isso. Horário de sono é horário de sono. Quantidade de horas de 7 a 8 horas. Quarto totalmente fechado. Ambiente do quarto, se possível, mais ou menos em 24 graus. Isso é importantíssimo para você ter uma boa noite de sono. Magnésio de boa qualidade, atividade física, antioxidantes como vitamina C, vitamina D, vitamina E são absolutamente importantes, tá? Aí você já vai ter uma boa noção de como cuidar da sua saúde. A Cleide pergunta o seguinte: doutor, tive queda de cabelos com a dengue. Parou. Como fazer para crescer aonde caiu? Cleide, depende do tipo de dengue que você teve. Se você tiver essa dengue mais comum, apenas inflamou o bulbo capilar e o cabelo vai voltar a crescer naturalmente. Se você teve dengue hemorrágica, a história é um pouquinho diferente, porque a gente pode ter morte de bulbo capilar, aí o cabelo não cresce mais, só o transplante. Mas eu vou dizer para você, com base em 99% dos casos em que acontece a questão da dengue. Você precisa voltar a fortalecer o teu organismo. Então, um óleo essencial de semente de uva com alecrim na base do seu cabelo, ou se você for entrar no site da Fitoessência, você vai encontrar lá um elixir e um kit capilar que vai te ajudar, porque ele vem com óleo antes, ele vem com shampoo, ele vem com condicionador e ele vem com sérum depois, que é justamente para estimular esse cabelo de crescer. Junto com isso, multivitamínico. Existe um multivitamínico específico para a pele, cabelo e unha chamado Fitobilt. Fitobilt. Você escreve lá no site da Fitoessência, você vai encontrar ele, vai te ajudar com toda certeza. Pergunta da Yasmin. Está dizendo assim, ó: doutor, o óleo essencial de cravo para escovação causa um pouco de desconforto? É normal? Veja, o óleo essencial de cravo, ele pode ser usado para o processo de escovação, sim. Eu até sugiro que você coloque ele junto com a melaleuca, que aí você tem um controle microbiano da boca super bacana. No entanto, ele não pode ser utilizado puro, porque ele é dermatocáustico, ou seja, ele vai causar essa sensibilidade de gengibre. Ele é muito forte, ele pode causar ardência, enfim. Então, o ideal é que você misture uma gota de cravo para 20 do óleo de semente de uva e nesse mesmo composto você coloque 2 gotas do óleo de melaleuca. Vai misturar bem esse composto e vai pingar 2 gotas na sua escova para fazer a escovação. Se você quiser carregar com você, por exemplo, para melhorar a questão do seu hálito, super tranquilo também, 1 gota durante o dia, umas 2 ou 3 vezes por dia, você vai ficar com um hálito super legal. A Vanessa está perguntando assim, ó: doutor, como acabar com o fungo das unhas que já tem 10 anos? E vai ter mais 10 e mais 10 e vai te acompanhar pro resto da vida se você não fizer o tratamento da maneira correta. Quando a gente fala fungo de unha, a gente está usando o singular. Mas, na verdade, os fungos que causam problema nas unhas podem ser muito variados. Inclusive, o fungo da candidíase pode causar fungo de unha também. O que a gente precisa entender? O centro de comando dos fungos é no seu intestino. Enquanto a gente não trata o intestino, não adianta tratar a unha. Aliás, quando a gente vai fazer tratamento para melhoria de fungo de unha, você já percebeu que a unha que tem fungo, às vezes a unha do lado não tem,
Ou a pessoa que está tratando o fungo de unha lá, ela também não pega, porque fungo não sai de um lugar e vai para o outro e já contamina imediatamente. Ele precisa encontrar uma unha que esteja frágil. Se essa unha não estiver frágil, não tem fungo de unha, senão todas as pessoas que trabalham, né, as manicures e pedicures que trabalham com isso, estariam todos contaminados com fungo de unha. Não é assim. Então, tratar o intestino, óleo de tomilho e óleo de melaleuca em cápsulas. Você vai tomar com uma gota de cada, 2 cápsulas ao dia, por no mínimo 2 meses. No mínimo 2 meses. Regulou o seu intestino. Você vai colocar um multivitamínico. Você pode colocar, por exemplo, Fitobilt, ou você pode colocar um multivitamínico específico, multivitamínico mulher, por exemplo. Eu sugiro o Fitobilt porque ele é para pele, cabelo e unha. Porque se a gente não fortalece essa unha não volta a crescer de jeito nenhum. Pois muito bem. Resolvi o intestino, resolvi a parte de suplementação, você vai pedir para uma podóloga, uma pessoa que é especializada, ou uma manicure que seja especializada em fazer a retirada do máximo que você puder dessa unha com fungo, e ali você vai aplicar uma solução, que vai óleo de semente de uva, vai óleo de tomilho, você pode colocar óleo de copaíba, óleo de cravo, óleo de melaleuca, todos eles num frasquinho, no vidrinho, você vai misturar e vai passar nessa região 2 vezes por dia. Gente, fungo não resolve em 2 semanas. Fungo leva pelo menos 6 meses com você tratando todo dia, cuidando todo dia, aí você resolve. Senão você vai passar 10 anos, 10 anos, 10 anos. Assim, para ser muito sincero, né? Passa o tempo de um jeito ou de outro, com você cuidando ou não cuidando. Então tem que realmente cuidar. Pois muito bem, todos esses produtos que eu falei para vocês aqui, vocês encontram na descrição do vídeo aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, ou se vocês forem direto no site da fitoessencia.com.br. E esse é o quadro Júlio Responde, voltando a toda em 2025. Sei que você pode estar vendo isso no começo, no meio, em 26, em 27, em 28, não importa, mas daqui para frente, todo mundo que acessa aqui o nosso canal já vai ter acesso a essas informações. Hoje, esse canal é o maior canal de fitoterapia e de uso de plantas medicinais e óleos essenciais do Brasil, e eu convido você a fazer já a tua inscrição e a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu sou o Dr. Júlio Luckmann, fitoterapeuta clínico, e é sempre um prazer estar aqui com você. Tchau!